Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de um agente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Beleza, verdade, embarcação de eternidade e força revolucionária de espiritualidade. Esses são atributos das mulheres que se libertam da mente domesticada na submissão e atendem ao chamado divino para cuidar dos seus semelhantes. É preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania. Rompem as barreiras do machismo e brilham como farol do espírito da sua bondade e compaixão. É preciso ter grana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Elas têm um grande poder de liderança, isso significa de conduzir pessoas, de ter poder de oração, de cura, de organização, e chegam a um patamar onde elas entendem que elas poderiam ser ordenadas para o sacerdócio. Isso não se torna possível, em grande medida, porque os pastores delas negam a elas esse sacerdócio, essa ordenação, essa unção para o pastorado feminino, por considerar que a tradição, a Bíblia, que teologicamente isso não é possível. Então, sobre a ordenação feminina aos ofícios eclesiásticos, a pergunta que os reformados fazem, e o debate começa por aí, é: há base bíblica para que se ordene mulheres pastoras, presbíteras e diaconisas? Então, o princípio fundamental da teologia reformada, que vai nortear todas as suas formulações práticas, né, e doutrinárias, está fundamentado no princípio da reforma, que é o sola scriptura. Quer dizer, toda a argumentação dos reformados partem desse princípio. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Se não é ordenado, é proibido. Porque tem um princípio que outros grupos seguem, que é: se não é proibido, é permitido. No princípio reformado se não é ordenado, é proibido. Então, por que os reformados não ordenam mulheres ao pastorado, ao presbiterato e ao diaconato? Porque não se encontra exemplos claros na Bíblia de que mulheres exerceram essas funções. No século XXI, iniciam um protagonismo que até então não era, pelo menos, tão visível, que são as mulheres que saem de igrejas evangélicas, ou inclusive que vêm de terreiros, que vêm do catolicismo, igrejas evangélicas pentecostais ou igrejas evangélicas clássicas, e fundam suas próprias igrejas. São mulheres que, por várias razões, saem desses espaços religiosos que a gente hoje olha e diz: olha, em grande medida a experiência dessas mulheres se dá em igrejas cristãs, por onde elas passam, onde elas desenvolvem uma grande liderança. Diante de ti, abre meu coração.
respeito ao empoderamento, né, nesse âmbito religioso, as mulheres, dentro das tradições religiosas, e aqui eu me atenho ao cristianismo, as mulheres têm buscado novas formas de inserção, de estar e de participação, de burlar o patriarcalismo, o machismo, né, já que está aí incutido nestas tradições religiosas. A teologia feminista que emerge, né, que sai da teologia da libertação. Né? E esta teologia, o questionamento dessas mulheres é que estas teologias, né, constituídas e elaboradas, né, dentro do cristianismo, foram teologias elaboradas por homens. E essas teologias não contribuíram para fazer a leitura das mulheres. Né? E a teologia feminista, então, traz as questões das mulheres e, sobretudo, o cotidiano, porque é uma teologia que ela é feita, que ela é realizada e elaborada a partir do cotidiano das mulheres. O meu nome é pastora Maria Serafim Silva, né? Sou pastora presidente da Igreja Pentecostal Resgate da Última Hora de Montes Claros. A fundadora da Igreja Quadrangular foi a Aimee Seco Manifesto, né? Ela foi a fundadora. Então lá a gente já aprendeu, né? Já vem daquela fundação que a mulher pode fazer a obra de Deus. E na palavra de Deus também, né? Nos dá esse apoio, que é a primeira pessoa a anunciar Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Né? Foi para quem Jesus apareceu primeiro, depois que ele ressuscitou foi para ela. Ela foi a primeira a anunciar Jesus ressuscitado. Então nós temos esse apoio. Por mais que muitas igrejas não aceitam, eles falam que não existe pastora, né? Que a Bíblia não fala pastora, mas a gente sabe, né? E quando a Bíblia fala homem também, ela está se referindo a homem e mulher. Então sobre isso aí a gente não tem dúvida, né? Que a gente pode fazer a obra de Deus. Muitos fogem de fazer a obra de Deus, muitos acham difícil, colocam dificuldade, mas ainda há mulher de Deus na terra que sabe que é representante da presa do céu, representante do Senhor Jesus e Deus grande. E aqui está vocês. A igreja também, pastora, sempre tem alguém que está evangelizando, lutando para trazer as almas para a igreja. Mas pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é as ovelhas geram ovelhas. O meu esposo, ele era somente pastor. Ele chegava, ele pregava, ele orava, atendia as pessoas, mas o trabalho dele era só esse, visitar as pessoas que saíam toda a tarde. E eu, como mulher, eu tenho que resolver os problemas da igreja, o trabalho da igreja e tenho o meu trabalho em casa também. Então, se eu não colocar eles para dividir também comigo, eu não vou dar conta. Com o pastor Zé Ferreira, ele fazia, o trabalho dele era mais único, né? Ele pregava a semana inteira, era de terça a domingo, né? E a gente mesmo ficava mais encostado. E já com a pastorazinha não, ela faz o dela, mas ela também dá oportunidade. E a gente tem a oportunidade de estar trabalhando no lado dela, ela escala, a gente sempre está pregando. Ela dá o espaço, ela faz o dela, mas ela também dá o espaço para a gente fazer o ministério da gente. Muitos irmãos que nunca haviam pregado teve a oportunidade de pregar. E até hoje o trabalho dela é assim. É uma equipe de trabalho, mas todo mundo dá a sua opinião e o que a maioria achar certo é o que faz. Então não é uma liderança autoritária, é uma liderança participativa que todo mundo tem o direito de participar. Então, ali se dá um movimento e um processo de ruptura que a gente vai entender que é a ruptura com essa tradição religiosa de cunho colonial, moderno, que não dá espaço para as mulheres se desenvolverem como lideranças espirituais. E aí elas fundam o seu próprio espaço. Assumi a igreja como pastora com o falecimento do meu esposo, né, que é pastor presidente, José Ferreira da Silva. Eu sempre trabalhei do lado dele, né, ele sempre dependia muito de mim, tudo que ia fazer na igreja tinha que ser nós dois. Aí
com o falecimento dele, eu assumi a igreja porque, no momento, eu percebi que nenhum dos meus filhos ainda não estava preparado para assumir. Porque devido ser eu que trabalhava lado a lado com o meu esposo, eu que estava mais preparado. Aí eu falei, não, quem tem que assumir sou eu mesmo. Aí, para não dar muitos comentários, aí no domingo mesmo, eu nem esperei muito tempo, aí no domingo eu cheguei e falei pro pessoal, olha, a partir de agora eu vou assumir a igreja como pastora. Quando alguém perguntar para vocês quem vai tomar conta da igreja, o que vai acontecer, vocês podem responder que eu, a pastora Maria Serafim, assumi a igreja. Aí todo mundo aceitou, bateu palma, deram glória a Deus. Nós vamos estar recebendo a consagração da pastora Ana Maria, da Igreja Pentecostal Jesus Cristo é a Solução. Vai estar lá nos consagrando. E desde já eu deixo o convite para todos vocês, para nós estarmos ali recebendo mais bênçãos do Senhor. Abençoe a amada igreja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. A gente enfrenta dificuldade, pelo fato de ser mulher, porque o comum mais é de ser homem, de ser pastor. A gente enfrenta preconceito, porque a mulher muitas vezes não é bem vista. Às vezes um serviço que você vai mandar fazer, é homem que vai fazer, e você tem que ir, você tem que conversar, tem hora que você tem que sair junto. E muitas vezes as pessoas pensam mal também, que o povo são muito maldosos. Muitas vezes vê a gente conversando com um homem, já pensa que é outra coisa, já começa a falar, levantar uma conversinha daqui, uma conversinha dali. A gente enfrenta esses problemas também, mas só que a gente não para por aí. Os reformados se preocupam em esclarecer, primeiramente, que não há uma questão de superioridade masculina na Bíblia. Essencialmente, homens e mulheres são iguais, a começar da criação. Então não é uma questão pragmática, falar, não, os homens são mais capazes, não tem nada, não há essa afirmação, porque não há nem como chegar a essa conclusão. A questão é o princípio do sola escritura. Mas eu vejo, tenho observado a discriminação que a gente enfrenta. Como um certo dia mesmo a gente foi numa igreja, aí chegamos lá, chamou os pastores, falando assim, que os pastores que pudessem subir para o altar. Aí, mas eu não quis subir. Muitas vezes eu não gosto, quando eu vou na igreja eu me sinto mais bem de ficar lá sentada no banco junto com os membros, de que ir para o altar. Aí quando me chamam, pastora Maria, vem para o altar, eu vou. Mas às vezes quando só fala assim, os pastores que estiverem na frente, vem para o altar, aí eu prefiro mais ficar no banco. Aí eu fui e fiquei no banco. Aí os pastores chegavam, na igreja lá, o pastor, chamava o pastor, colocava lá para cima. Aí tinha muitos pastores, deu oportunidade para todos, todo mundo falou. Aí no final, eles perguntou, tem mais algum pastor, alguma pastora no nosso meio? Eu levantei minha mão. E o pastor de lá, tinha muito tempo que eu não via ele. Eu até pensei que ele não tivesse me conhecido, porque ele passou pertinho de mim e ele nem me cumprimentou. Eu pensei, esse pastor não me conhecia. Mas quando foi na hora que eu levantei minha mão, perguntou, tem mais algum pastor, pastora no nosso meio? Eu levantei a mão e ele falou assim, pastor, temos a pastora Maria. Aí o outro lá atrás, o pastor que estava até lá fora, levantou a mão. Aí naquele momento ele falou, o pastor fulano está em paz, favor aqui, pastor fulano. Aí o pastor foi e entrou, foi lá na frente, ele deu a oportunidade do pastor, o pastor fez oração. E eu, simplesmente, aí eu achei isso uma discriminação. Eu entendi assim.
porque todo mundo ele deu a palavra. E simplesmente eu e tinha uma outra, ela perguntava para a pastora também. Somente nós duas que não recebemos a palavra. Todos, era mais ou menos 10 pastores que tinha. Todo mundo falou, não. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, logo no início aqui, nós já somos chamados de amados. Quando uma pessoa é chamada de amado, é porque existe amor. Então, quando alguém diz para o outro essa palavra, é porque ali existe amor. Então, nós devemos amar, irmãos, o que Deus requer de cada um de nós. É que nós amamos uns aos outros. E esse amor que nós não venhamos amar a nós mesmos e não amar o próximo. Que nós não venhamos somente querer ser amados, mas para nós sermos amados, nós precisamos também amar os outros. E hoje a gente vê, era sempre o pastor que resolvia tudo, era sempre o pastor que estava na frente, e hoje a gente está vendo aí que pode ter sim, né, grandes mulheres trabalhando na obra de Deus, e é o que Deus, né, deixou, né, porque a seara dele é muito grande. Então não tem como eu falar, só o homem tem que fazer, só o homem tem que estar de frente. Não, né? Ele deixou para todos nós servirem a Ele e servir com alegria. Então tem que servir e servir com alegria. Quando o espaço vira o domínio delas, elas vão trazer para esse espaço e esse domínio conhecimentos anteriores, sejam conhecimentos que elas trazem do catolicismo, de onde elas vieram, ou das tradições evangélicas por onde elas passaram, ainda reunindo a sua experiência como benzedeiras que eventualmente elas foram. Porque então sim, elas trabalham com ervinhas, com chás, com unções, com água benta, com o trabalho do mundo e o manejo da energia espiritual, e ali vão cuidar de pessoas, vão acolher pessoas, vão tratar as pessoas com um modo que é do conhecimento e do mundo das mulheres. Hoje, por eu estar convivendo, né, ter a minha esposa do meu lado, a minha sogra liderando a igreja, eu entendo mais, né, e vejo o trabalho delas sobre a igreja, né, como eu disse, na questão de ouvir, na questão de lidar. Antes eu era muito fechado para essa área, porque não tinha muito convívio. O caos pessoal da gente, às vezes você quer desabafar com alguém, eu conto com ela. Se eu passar alguma tribulação lá fora, eu chego aqui, ela vem e me procura. Ué, irmã, você tá triste? O que é que foi? Aí eu vou conversar com ela, né? Ela tem um conselho sempre para dar para a gente. Então ela não é só a pastora, ela é uma amiga também. Não tenho vontade nunca de sair daqui, só o dia que Deus me levar. Olha, no início eles ficavam muito assim, pensativos, né? Uma pastora. Mas eles têm vindo aos cultos, a gente chega visitantes
para ver ela ministrando a palavra. Então, eles veem nela uma pessoa de Deus. Então, lá fora, quando me perguntam, você era da igreja? E quem é o pastor lá dentro? Fala, é a pastora. Elas ali vão tentar se sustentar financeiramente. Então, elas vão garantir também essa autonomia econômica ou financeira. Elas vão, de certo modo, essa organização dessa religião delas, ela vai se dar como um processo também de autoproteção, né, de proteção desse espaço para que elas não sejam mais perseguidas, porque muitas vezes elas fazem igrejas sem placas, elas não colocam nenhum indicativo que ali tem uma igreja, que ali funciona algum trabalho de ordem religiosa ou espiritual. Assim a gente vai entender que, além delas romperem, delas saírem e disso significar todo um processo de ruptura e de autonomia, elas vão criar ali pequenas comunidades protegidas. São espaços de proteção onde elas sentem que elas não vão ser perseguidas na sua liderança, no seu modo de fazer religião. Depois que Zé faleceu, eu construí lá em cima, né? Porque ele deixou só uma laje. Aí eu levantei as paredes lá, fiz as salas, né, e cobri. Entendi. E aqui eu mexi com o projeto dos bombeiros que está aí no meio do caminho ainda, sem terminar. E aí foi só isso que a gente fez. E mudei, né, a igreja do que nós éramos um lugar pouco. Elas vão organizar pequenas comunidades de pessoas que certamente têm sentimentos parecidos, porque não se adaptam mais, não querem mais seguir as religiões, as tradições dos grandes templos, que dominam de uma maneira que para elas não satisfaz mais o mundo espiritual, e vão então frequentar essas pequenas comunidades, que a gente pode dizer, essas pequenas comunidades de pessoas que, junto com essas pastoras, ou pessoas da vizinhança, parentes e outras pessoas que elas trazem, que seguem elas a partir das igrejas onde elas convivem, elas criam pequenas comunidades que, de certo modo, desertaram desse padrão religioso dominante que muitas vezes não traz aquilo que as pessoas esperam, que elas buscam hoje, que talvez seja um respeito, uma proximidade, uma religião que responde ao cotidiano, porque me parece que o que essas mulheres pastoras fazem é uma religião, um modo de fazer religião que responde às demandas do cotidiano das pessoas. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, vai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Morena sou, porém formosa. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amada minha. Mulheres pastoras. Pilar de apoio. Escuta, responde, cálice de orientação. Eu adoeci, eu não estava nem aguentando andar. Eu dei fibromialgia. Minhas pernas inchou. Eu não estava aguentando andar aqui. E ela, todos os dias, praticamente, mais uns irmãos estavam em casa. E ela orou ali, minha perna inchada.
Ela ministrou a cura nela, pediu Deus. Eu fechei os olhos e vi minha perna abrindo todinha. Eu ganhei um osso novinho para essa perna. Minha perna não doeu mais essa perna. Os benefícios a gente vê a igreja e todo mundo na presença de Deus, adorando, sendo feliz, sendo abençoados, né, vencendo as provas que todo mundo tem, as lutas, né, às vezes vem enfermidade, a gente ora e vê Deus operando, como a irmã Selma falou e deu testemunho, né, que a gente orou e ela recebeu a benção. E a gente vê as pessoas chegando na igreja sofrendo, chorando, abatidos, você dá aquela palavra, né, ora, ajuda, e de repente você vê a pessoa alegre, feliz na presença de Deus. E às vezes a igreja está cheia, mas você vê um aqui, outro ali, às vezes desligado. E o meu sonho é ver todo mundo adorando a Deus mesmo, né, se é na hora do louvor, todo mundo louvando, se é na hora da oração, todo mundo orando, todo mundo firme na presença do Senhor. Esse é o meu sonho. Eu ainda quero ver isso acontecer. Que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de um agente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ahê, 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 la 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 la, lerê, lerê, ahê, 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 la la